Neemias manteve-se firme no seu objetivo de reconstruir os muros, não permitindo que nem amigos nem inimigos desviassem a sua atenção. Sabe, meu querido ouvinte, estamos dando continuidade a uma série de mensagens no livro de Neemias. E hoje nós vamos estar meditando lá em Neemias, no capítulo 6, do verso 1 ao 9, aonde fala: Sucedeu, mas que, ouvindo Sambalate, Tobias, Gesem, o arábio e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia mais brecha alguma, ainda que até o tempo não tinha posto as portas nos portais, Sambalate e Gesem enviaram a dizer: Vem, congreguemo-nos juntamente nas aldeias, no vale de Onom. Porém, tentavam me fazer mal. Enviei-lhes mensageiro a dizer: Estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria esta obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? E da mesma maneira enviaram a mim 4 vezes da mesma maneira que lhe respondi. Então Sambalate, da mesma maneira, pela 5ª vez me enviou o seu moço com uma carta aberta na sua mão, e na qual estava escrita: Entre as gentes se ouviu e Gesem diz que tu e os judeus intentais, revoltai-vos, pelo que edificais o muro, e que tu farás reis deles segundo estas palavras, e que puseste profeta para pregarem de ti em Jerusalém, dizendo: Este é rei em Judá. Ora, o rei o ouvirá. Segundo estas palavras, vens, pois, agora, e consultemos juntamente. Porém, eu enviei a dizer-lhe: de tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu, mas tu, do teu coração, o inventais. Porque todos eles nos procuravam atemorizar, dizendo: as suas mãos largarão a obra, e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, esforça as minhas mãos. Louvado seja Deus. Sabe, meu querido ouvinte, deixa eu te dizer uma coisa. Neemias, além de trabalhar arduamente na reconstrução dos muros e nas portas, ele teve de enfrentar inimigos externos e também inimigos internos. Sabe, homens que se infiltravam no meio dos trabalhadores, cujo único objetivo era impedir a reforma da cidade. Sabe, meu querido ouvinte, porém, deixa eu te dizer uma coisa: Neemias não se deixou intimidar pelos adversários. Sempre que desejamos empreender algo, sabe, em favor do povo de Deus, os adversários se levantam de alguma maneira. Só que deixa eu te dizer uma coisa: quando confiamos inteiramente no Todo-Poderoso, recebemos força, meu querido, recebemos coragem para lutar. Talvez você esteja enfrentando alguma luta, porém eu quero te dizer: não desanime, não olhe para os inimigos, não dê ouvido às críticas. Sabe, continue olhando firmemente para Jesus. E o desejo do meu coração é que você seja um vencedor. Sabe, peça para Deus que Ele conceda graça, discernimento, para que você possa resistir aos ataques, sabe, às tentações e às investidas malignas, meu querido. Deixa eu te falar uma coisa.
Todo o trabalho do reino, meu amado ouvinte, requer sacrifício e discernimento espiritual. Você está me entendendo? Requer muita perseverança. Veja Neemias. Apesar, de toda a artimanha dos adversários, os judeus levaram a obra do Senhor adiante. Em todo o tempo eles vigiavam, eles oravam, eles não se distraíam com a oposição, porque o trabalho tinha, que ser feito. E era muito grande o trabalho, era árduo. Nós sabemos que o inimigo, ele tenta de tudo. Ele vai tentar fazer tudo para impedir o avanço da obra de Deus. Mas saiba que nós precisamos agir com sabedoria, com cuidado, com muito cuidado e prudência. Meu querido, sem a santíssima fé jamais completamos a nossa missão, a missão que nos entregou o Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa. As ciladas do diabo são astutas e são cruéis. Sem contar a falsidade dos adversários, meus queridos. Nós temos que ter muito cuidado. Temos que pedir sempre orientação ao nosso Deus. Veja o que fala lá em Neemias 6. Eu tinha edificado o muro, e nele já não havia brecha alguma, ainda que este tempo não tinha posto as portas nos portais. Deixa eu te dizer uma coisa, meu querido. Quando os inimigos viram que os muros estavam erguidos, eles se reuniram-se, para redobrar as suas investidas contra o povo de Deus. Agora, porém, meu querido ouvinte, eles mudaram de tática, marcaram um encontro com Neemias. Eles falaram: vem e congregamos-nos juntamente nas aldeias, no vale de Onom. Mas deixa eu te dizer uma coisa, meu querido. Neemias percebeu-lhe o intento, porque agia avisada e prudentemente. Olha, deixa eu falar uma coisa para você. Eles intentavam fazer mal a Neemias, mas Deus era com Neemias. Veja como a resposta de Neemias foi sábia. Com sabedoria, meu amado ouvinte, com firmeza, Neemias respondeu a Sambalate: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. E ainda disse mais, meu querido: porque cessaria esta obra enquanto eu deixasse e fosse ter convosco? Da mesma maneira, enviaram a mim 4 vezes, diz a palavra de Deus, e da mesma maneira lhe respondi. Fala lá em Neemias 6, no verso 3 e 4. Nós vimos aqui 3 lições, meu querido amigo, meu amado ouvinte. 3 lições muito importantes podemos extrair da resposta de Neemias. A primeira dela foi que ele não perdeu o foco de sua missão. Ele falou: estou fazendo uma grande obra. Não devemos nos deixar, meu querido, levar pelas sugestões que nos chegam. Temos que examinar cuidadosamente, procurando saber se elas realmente procedem de Deus. Portanto, nós temos que, conservar o foco da nossa missão. A expansão do reino de Deus e a glorificação do nome de Jesus Cristo, meu querido ouvinte. A segunda resposta que podemos extrair, onde fala lá, de modo que não poderei descer, lá em Neemias 6:3, ao vale de Onom. Meu querido,
significava descer. Deixa eu te dizer uma coisa. Jerusalém estava edificada sobre um monte. E o que isso nos ensina? Preste bem atenção, meu querido. Fazer acordo com os inimigos da obra de Deus é descer em todos os sentidos. Portanto, eu quero te dizer que a nossa resposta tem que ser tão firme e pronta como a de Neemias. Estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria esta obra? Enquanto eu deixasse e fosse ter convosco. Você viu o que fala lá em Neemias 6:3? E a terceira coisa, meu querido, é que não há tempo a perder. Sabe, ele falou, porque cessaria esta obra enquanto eu deixasse e fosse ter convosco. Sabe, meu querido, Neemias não perdeu tempo com os inimigos. Sabe, infelizmente, meu querido ouvinte, há igrejas que por se aliarem a adversário descem na sua posição espiritual e hoje já comungam com o diabo. Sabe, algumas distorcendo a palavra de Deus, torce mesmo a palavra de Deus, demonstra apoio aberto ao aborto, meu querido. Isso é muito triste. É lamentável. E o que dizer desses líderes que defendem a todo custo o aborto? Defendem pecado como adultério, roubo e subornos. Meu Deus, isso é horrível. Nós temos que ter muito cuidado. Cuidado, meu querido ouvinte. Não podemos descer ao vale de Onom. Os adversários eram malévolos e armaram várias ciladas contra Neemias a fim de impedi-lo a realizar a obra de Deus. Sabe, teve de tudo, suborno e falsas profecias. Infelizmente, existem profetas a serviço do maligno, do inimigo. Sabe, subornando. Subornado pelo adversário. Sabe, Semaías tudo fez para desviar a atenção de Neemias, para que ele não completasse a obra. Vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo. Você lê isso lá em Neemias 6, no verso 10. Agora você imagine por que levar Neemias à casa de Deus naquela hora do dia, se este não era sacerdote nem levita. Sabe, na verdade, meu querido ouvinte, Semaías buscava uma ocasião para que Neemias caísse numa cilada e fosse morto. Deixa eu te dizer uma coisa, os piores inimigos da fé não são os de fora, são os que estão no meio do povo de Deus, aliado a adversários. Sabe, o joio no meio do trigo. Depois você medita em Mateus 13:30. Sabe, eles têm o mesmo espírito que levou Judas a entregar Jesus à morte. No meio do povo, meu querido, havia gente de muita influência que, ao invés de ajudar a Neemias, dava apoio aos inimigos dos judeus. Você medita lá em Neemias 6, no verso 17. Eles chegavam, inclusive, a se corresponder com Tobias, informando detalhadamente sobre o andamento do trabalho. Sabe, agora Neemias, meu querido ouvinte, Neemias era direcionado por Deus. Sabe, ele agia sempre com muita prudência. Ele não se perturbava, pois ele conhecia os ardes do inimigo da obra de Deus. Sabia que era o diabo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Os falsos profetas existem. E hoje em dia também existem falsos profetas.
a certos profetas e profetisas, sabe? Que imitando a Samaías e mentindo em nome de Deus, querem amedrontar pastores com ameaças infundadas, sabe? Visando interesses puramente materiais. Neemias, meu querido, soube como lidar com essa gente, pois ele conhecia a voz de Deus. Ele tudo discernia espiritualmente, por isso que eu te digo, cuidado! Não tome o nome do Senhor em vão. É pecado gravíssimo manipular pessoas ou chantageá-las, sabe, simulando o uso de dons espirituais. Cuidado, meu querido ouvinte, Deus não se deixa escarnecer. Sabe, os adversários subornavam um profeta a fim de enganar e matar Neemias. Mas você sabe o que é maravilhoso? É que Deus era com Neemias. Acabou-se, pois, meu querido ouvinte, o muro aos 25 de Elul. Significa 52 dias. Veja lá, Neemias 6,15. Os israelitas, sempre ajudados por Deus, eles concluíram a reconstrução das muralhas de Jerusalém. Ressaltaram-se que nesse árduo e urgente trabalho, eles observaram, sabe, o sábado como um dia de repouso, porquanto fizeram questão de observar rigorosamente a lei do Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa, sem a ajuda divina, meu querido ouvinte, jamais eles teriam conseguido realizar essa proeza. Sabe, que nós possamos declarar como salmistas: eis que Deus é o meu ajudador. Da mesma maneira que o salmista falou lá no Salmo 54:4. Deixa eu dizer uma coisa para você. Os inimigos temeram. Os inimigos ficaram surpresos. E encheram-se de medo ao ver os muros da cidade santas restaurados, conforme relata lá em Neemias. Está falando lá em Neemias: temeram todos os gentios que haviam em roda. Sim, eles foram obrigados a reconhecer a mão de Deus em toda aquela obra. Você vê isso lá em Neemias 6, no verso 16. Sabe, meu querido ouvinte, não havia nenhuma dúvida, o Senhor amava o seu povo, e por o povo o Senhor estava lá pelejando. Sabe, apesar da ingratidão dos israelitas, apesar da zombaria dos adversários, Neemias era um líder vitorioso, com sabedoria e com discernimento espiritual. Ele venceu todas as intrigas, as oposições, conspiração contra ele. Todo tipo de levante ele sofreu. Mas ele resistiu todas as investidas, porque ele sabia que Deus estava ao seu lado, que o Senhor era a sua fortaleza. Por isso ele não desistiu. Ele continuou a fazer a obra que o Senhor havia lhe confiado. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não retroceda, não pare de fazer a vontade do Senhor. Os israelitas, meu querido, ajudados pelo Senhor, concluíram a reconstrução dos muros e as portas em apenas 52 dias. Que coisa maravilhosa. Sabe, meu querido, os inimigos dos judeus, diziam que eles não conseguiam reconstruir os muros e restaurar Jerusalém. Sabe, meu querido ouvinte, o desafio era grande. Mas todavia Deus trabalhava pelo seu povo. Os adversários foram derrotados e as muralhas reerguidas. Quando confiamos em Deus, todos os nossos empreendimentos são bem-sucedidos. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem confiado inteiramente em Deus?
Este é o segredo da vitória, meu querido. É obedecer a Deus.